Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, para falar um pouquinho mais de história. Hoje a gente vai falar um pouquinho de história do Brasil. Essa aula foi um pedido especial da aluna Taine Macedo, lá do Constantino Maroc, aqui Escola Estadual de Campo Largo, no Paraná. E ela pediu para falar sobre o Estado Novo, aquele famoso regime do Getúlio Vargas, que durou de 37 até ali 1945. É importante lembrar que Getúlio Vargas chegou ao poder através de um golpe, tanto em 1930 quanto em 1937, permanecendo no poder. Esse golpe é conhecido como Plano Cohen. Foi um autogolpe, que ele acabou dando em si próprio. É estranho, mas ele deu um golpe para permanecer no poder. Esse plano chamado de Cohen tem como opositores da época o próprio Luiz Carlos Prestes, a Olga Benário Prestes, a sua esposa. Haviam eleições presidenciais marcadas para logo ali em breve e foram canceladas, porque havia a ameaça da tomada do poder pelos comunistas daquela época aqui no Brasil. E havia um medo, um receio muito grande do próprio Getúlio Vargas de que esses comunistas chegassem ao poder. E aí o Getúlio Vargas, então, no dia 30 de novembro de 1937, estabeleceu o estado de sítio no Brasil, cancelou o Congresso Nacional, dissolvendo-o, impôs uma nova Constituição, a Constituição de 37, e reduziu a democracia no país com a ordem, com a autorização da existência de apenas 4 partidos políticos. E naquele período, para você ter um partido político, você necessitava ter uma série de ordenamentos para você conseguir ter um partido político. O Getúlio acabou então estabelecendo uma série de restrições. Para se ter um partido político na época, precisava ter no mínimo 10 mil filiados em pelo menos 5 estados brasileiros ou mais. Por isso o controle dele acabou se resumindo a apenas 4 partidos. O Partido Social Democrata, o PSD, o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, a UDN, os udenistas da União Democrática Nacional, e o PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro. O PCB foi amplamente controlado, a UDN era o único partido de oposição também muito controlado, e o PSD e o PTB, que eram partidos controlados pelo Getúlio Vargas. O controle político era total, por isso o Estado Novo também pode ser conhecido como a ditadura Vargas. Então o autogolpe que ele deu foi em 37, a época do Estado Novo vai durar até 45. Foi uma fase marcada por um golpe, por uma ditadura conhecida como Estado Novo, em que ele causou uma hipertrofia do executivo, ou seja, o poder executivo foi hipertrofiado, um aumento, um crescimento exagerado das forças do presidente da República. Ele teve amplo apoio das Forças Armadas, as Forças Armadas o apoiaram exatamente porque ele carrega junto de si esses generais das Forças Armadas para administrar o país junto deles, e os estados perdem na época a sua autonomia. Ou seja, ele coloca interventores nos estados, em todos os estados brasileiros, decretou a pena de morte no período, foi um período bastante repressor. Dizem estatísticas de época, aí, somadas às da ditadura militar de 64 até 84 no Brasil, que o Estado Novo até foi mais repressor em relação a tentativas de golpe, em relação a opositores, do que a própria ditadura militar de 64. Talvez, em tese, o Getúlio Vargas, o seu governo, tenha vitimado mais pessoas do que a ditadura militar. Ele prorrogou o mandato dele próprio, sem prazo para terminar, criou o DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda, que era um departamento para censurar meios de comunicação, partidos de oposição, assim por diante. E o Getúlio Vargas contrata como repressor Felinto Miller, foi muito conhecido por ter conseguido prender o Luiz Carlos Prestes e enviado a Olga Benário Prestes para o exterior, acabou indo para um campo de concentração e lá morreu. Só que foi um período muito, claro, marcado pelo populismo do Vargas. A população como um todo, os operários como um todo, estavam muito agradecidos a Getúlio Vargas sobre diversos aspectos, principalmente trabalhistas. Empregos, a criação da CSN, aumento do salário mínimo, na verdade o dobro do salário mínimo, ele aumentou o dobro. O Brasil participa da Segunda Guerra Mundial ao lado dos Estados Unidos, montando uma liga militar, apoiando os americanos, recebendo dinheiro emprestado naquele período. O Brasil rompeu com o eixo, rompeu com o Japão, com a Itália e com a Alemanha, perseguiu aqui no Brasil diversos imigrantes desses países
não é? E conseguiu fortalecer. Então, o Getúlio Vargas ele teve um fortalecimento interno com o apoio das Forças Armadas, dos operários, propriamente dito. Teve apoio também dos Estados Unidos. E, terminando a Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas, então, ele criou diversos mecanismos para redemocratizar o Brasil. Né? Esses mecanismos todos, por exemplo, libertou Luiz Carlos Prestes em dezembro de 45, ordenou novas eleições, né, para 1945, e Getúlio Vargas nesse período acabou recebendo o apelido de pai dos pobres, em virtude da grande popularidade que conseguiu junto à classe mais baixa e à classe operária. Só que infelizmente o Getúlio Vargas teve uma oposição muito forte da classe média, da classe alta, e em especial contra Minas Gerais, que havia o apoiado no golpe de 30 e a partir ali de 38, 39 acabou reprovando o governo Vargas por Getúlio Vargas não ter dividido, partilhado seu poder junto aos mineiros. Também um grupo de escritores, um grupo de intelectuais no Brasil, a partir de 1945, realizou um Congresso Nacional de Escritores. Na verdade, foi um momento de crítica ao governo Vargas, e as pressões em relação a Getúlio Vargas foram imensas. Nós tivemos movimentos favoráveis a ele, chamado movimento queremista. Esse nome vem dos gritos de guerra, queremos Getúlio, que acontecia lá no Rio de Janeiro, mas também havia um movimento pedindo a sua renúncia, que eram liderados por opositores ali, que penduravam uma letra R maiúscula nos seus paletós dentro do próprio Congresso Nacional Brasileiro, R de renúncia, pedindo para que Getúlio Vargas renunciasse. Getúlio Vargas, através de uma ação dita nepotista, podemos dizer assim, ele nomeou Benjamin Vargas, o seu irmão, como chefe de polícia na ocasião. E causou grandes revoltas, porque o Benjamin Vargas ele era muito duro, foi muito duro com a oposição, mas não só isso, Getúlio Vargas acaba contratando um irmão, que na época foi muito mal visto pela oposição. E no dia 29 de outubro de 1945, partidos de oposição a Getúlio Vargas fizeram o famoso Cerco do Catete. Catete era o palácio em que Getúlio Vargas se encontrava governando o país lá no Rio de Janeiro, que na ocasião ainda era a capital do Brasil. Esse cerco ocorreu uma grande crítica com faixas, com palavras de ordem exigindo a renúncia de Getúlio Vargas. Então, algum tempo depois ele acabou renunciando, convocando eleições diretas. A sua renúncia ocorreu em virtude de toda esse teatro que foi criado em torno de Getúlio Vargas, que perseguiu mineiros, intelectuais, classe média, classe alta, e a sua renúncia não teve que acontecer, ele não conseguiu fugir dela, entrando então o vice-presidente na ocasião, seguindo então o populismo no Brasil, até porque anos depois a gente vai ter a eleição do Eurico Gaspar Dutra, que vai continuar com a política de aproximação econômica e militar muito grande em relação aos Estados Unidos, mas essa é uma outra história que eu vou contar para vocês em um outro momento. Desde já, quem tem algum interesse por algum tema específico pode me mandar um e-mail, irenilson.lubacheski@hotmail.com. Desde já eu agradeço a sua participação aqui conosco, como é o caso da Taine, que pediu essa aula. Qualquer coisa a gente se encontra por aí mais uma vez com uma aula de história. Um grande abraço, até!